casa do Pai. Afinal, João capítulo 14, versículo 2, é prova de que o Senhor Jesus vai levar a sua igreja para morar no céu? João capítulo 14, versículo 2 diz assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. A casa do Pai é a igreja, corpo de Cristo, composta de muitas moradas, que neste caso são os crentes, os servos de Deus e de Cristo. Se não fosse assim, o Senhor Jesus teria dito que ele iria preparar lugar, e se neste caso ele fosse e o fizesse, então ele levaria a igreja para estar com ele. João capítulo 14, versículo 3, diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas, como na casa do Pai, que trata-se da igreja organismo vivo, e não do céu, ou de um prédio de pedras mortas, de um prédio físico, possui muitas moradas, ou é composta de muitas moradas em si, então o Pai e o Filho é que vieram para habitar por meio do Espírito Santo em tais moradas. Moradas estas de carne, como o Senhor Jesus mesmo havia afirmado. Nesse mesmo capítulo, inclusive, de João capítulo 14, vejamos, versículo 19 ao 23 diz assim: Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 6. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, também diz: Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo escreve: Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade.
A casa de Deus aqui não é um templo religioso, um templo de tijolos, um templo de pedras mortas. Na verdade, a casa de Deus aqui se trata de o corpo de Cristo, um organismo vivo, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, a casa do Pai. E essa casa precisamente somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Conclusão: o argumento de que Jesus vai vir buscar a igreja para levar esta para morar no céu não passa de um mau entendimento, fruto de uma equivocada interpretação das palavras do Senhor Jesus em João 14, versículo 2. Texto no qual nós lemos: Na casa do Pai há muitas moradas. E essa casa inicialmente era Cristo, aquele em quem o Espírito habitava plenamente. Cristo era a casa do Pai, o templo de Deus, a morada do Altíssimo. E esse corpo aponta para a igreja, composta por indivíduos que são, cada um, uma morada do Espírito. Se não fosse assim, ou seja, se não fosse desse jeito, se isso não fosse fato, se não houvessem moradas na casa, eu teria dito para vocês: vou preparar lugar para vocês. E se eu fosse preparar lugar por falta de moradas, então eu viria para levar vocês para estarem comigo. Sendo assim, sinto muito em lhe dizer, mas o Senhor Jesus não vai arrebatar a igreja coisa nenhuma para morar no céu. O arrebatamento será após a grande tribulação, para que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, se reúna com o Senhor Jesus e uma vez com corpos imortais, intervir com o Senhor Jesus, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no Armagedon, e assim destruir todos os inimigos que perseguirão e assassinarão a muitos do povo de Deus e da casa de Judá, e por fim reinar com Cristo sobre a terra.